Saber trabalhar com base de dados relacional é fundamental para qualquer programador. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar a estrutura básica de um banco de dados, criar uma tabela, fazer inserção, consulta, atualização e remoção dos dados. Então vem comigo porque o conteúdo de hoje está incrível. Essa é a agenda do vídeo de hoje. Nós vamos criar uma base de dados, criar uma tabela, inserir, constar, atualizar e deletar dados. Então nós vamos passar por esses comandos que são os comandos principais de acesso a dados e gerenciamento de dados. E para esse vídeo eu estou usando as ferramentas Docker, SQL Server 2022 e Azure Data Studio para acessar os dados. Se você ainda não tem um ambiente de desenvolvimento configurado, nesse vídeo do canal eu mostro como você configura o seu ambiente e deixa ele pronto para usar a base de dados. Eu vou deixar a referência para o vídeo aqui num card. Você pode clicar e acessar esse vídeo diretamente. Esse é o Azure Data Studio. Eu tenho o servidor localhost aqui já configurado. E eu vou clicar com o botão direito nele e dar um New Query. E nós vamos fazer a criação da nossa base de dados. Ele está por default aqui na base de dados master. E nós vamos criar agora a nossa database. Então o comando para criar uma database é create database e você informa o nome da sua base de dados. Eu vou chamar ela de digital account, vou dar um run. E agora, se a gente clicar aqui na listinha de banco de dados, ela já aparece pra gente. Você pode clicar nela aqui e já vai mudar para essa base de dados nova, ou você pode usar o comando use e passar o nome da sua base de dados para acessar essa base que você criou. Perceba que aqui em cima a gente já mudou para a nossa base de dados digital account. Então esse foi o primeiro comando, que é bem simples, bem fácil para criar uma base de dados. E agora nós vamos criar a nossa primeira tabela. Para criar uma tabela, o comando é create table e você informa o nome da sua tabela. Eu vou chamar ela de customer. E você passa quais campos essa tabela vai ter. Eu vou informar aqui que ela vai ter um ID, vai ser do tipo int, vai ter um name, que vai ser um varchar, que é um campo de texto de até 100 caracteres, vai ter um e-mail, que também é um varchar, porém com 50 caracteres. E também vai ter um campo created at para a gente saber a data em que esse registro foi criado, né? Esse customer foi criado e ele é do tipo datetime para mostrar o dia e o horário da criação. Vou rodar esse comando. Executou. Se a gente rodar aqui um comando de consulta, a gente já vai ver a nossa tabela criada. Eu vou explicar na sequência o que é esse comando select, o from, o que é esse asterisco. E agora nós vamos inserir registros aqui na nossa tabela customer. Para inserir registros, o comando é insert into e aí você informa o nome da sua tabela, no caso aqui é a customer. Você precisa informar também quais são as colunas em que você quer inserir as informações. Então eu quero inserir na ID, name, e-mail e created at. E também informo quais são os valores que eu quero inserir. Para ID eu quero inserir 1. Eu vou copiar aqui algumas informações que eu já tenho. Para esse customer, coloco o nome, o e-mail e a data de criação. Essa data eu pego através desse comando getDate, que ele pega a data atual aqui para inserir na nossa tabela. Se a gente rodar esse comando, ele vai inserir uma linha e se eu fizer um select aqui novamente, ó, ele já mostra esse registro. Eu vou inserir mais 2 registros na tabela. Vou colar aqui o comando de inserção.
Eu vou inserir mais um customer com ID 2 e outro com ID 3. Se a gente fizer um select aqui, já vão ter as 3 linhas aqui na nossa tabela. Vamos ver como que a gente consulta as informações. A gente já rodou esse comando aqui em cima, que é o select * from customer. Esse comando ele seleciona dados, né? Os comandos eles são em inglês, então facilita um pouco. Você seleciona dados de determinada tabela. O from é de determinada tabela. E aqui no asterisco significa que você quer trazer todos os campos. Se você passa um asterisco, ele vai trazer todas as colunas da sua tabela. E você também pode informar quais colunas você quer selecionar. Então, vou dar um select from customer e vou informar aqui que eu quero ID, name, e-mail e created at. Se eu rodar esse comando aqui, o resultado vai ser bem parecido, mas eu também posso remover um campo e ter uma seleção personalizada só com os campos que eu quero. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é adicionar filtros na nossa consulta através do comando where. Então, por exemplo, eu quero selecionar só os customers que tenham e-mail do provedor Gmail. Então, posso colocar aqui um where e-mail, coloco a coluna onde eu quero aplicar o filtro. E eu posso usar alguns comandos aqui. Nesse caso, como eu estou trabalhando com texto, eu posso usar esse comando like para dizer, eu quero selecionar todos os e-mails que contenham essa informação gmail.com. E eu coloco esse percentual aqui para informar que o que vem antes de gmail.com para mim não importa, pode ser qualquer coisa, mas eu quero que termine com gmail.com. Se a gente rodar esse comando, ele vai trazer 2 que tem o gmail.com, e se eu colocar Yahoo, ele traz um que tem o yahoo.com. Eu também posso fazer consultas pelo ID, por exemplo. Então, eu quero selecionar o customer que tem o ID igual a 1. Se eu rodar aqui, ele vai me trazer ID igual a 1. Então, eu posso aplicar filtros por qualquer coluna da minha base de dados. Nós também podemos fazer a atualização dos nossos dados. Então, nesse exemplo aqui do ID 1, o e-mail é anacarvalhogomes@yahoo.com e nós podemos atualizar essa informação através do comando update. Então, eu passo update, o nome da tabela. Eu passo a informação que eu quero atualizar através do comando set. Por exemplo, eu quero atualizar o e-mail, trocar de Yahoo para gmail.com, e eu preciso informar também um filtro para identificar qual customer que eu quero atualizar. No caso aqui eu quero atualizar o customer que tem o ID 1. Se eu não informar o where, ele vai atualizar o e-mail de todos os customers. Então, sempre que a gente está trabalhando com o update, é muito importante que a gente informe qual customer a gente quer atualizar, né? Qual registro a gente quer atualizar, para não correr o risco de atualizar informações indesejadas. Então, se a gente rodar esse comando update e fizer novamente esse select, o e-mail da Ana agora tem @gmail.com. Nós também podemos remover registros através do comando delete. Então, você escreve aqui delete, o nome da tabela onde você quer deletar e o filtro para o seu delete. Aqui no caso eu quero passar que eu quero deletar quem tem o ID igual a 1. Se a gente rodar esse comando, ele deletou esse registro. Se eu fizer essa consulta, não tem mais nenhum customer com ID igual a 1. Eu remover esse
Se eu remover esse filtro aqui da minha consulta e rodar, nós vamos ver aqui os dois registros. Esses são comandos básicos, mas que são muito utilizados no dia a dia para quem trabalha com programação. Eu vou fazer uma série de vídeos de banco de dados mostrando como nós podemos fazer consultas mais complexas, quais tipos de filtros nós podemos usar. Também vamos aprender a fazer relacionamento entre tabelas, né? Se eu tenho, por exemplo, uma tabela de customer e uma tabela de account, né, da conta desse cliente, como que eu consigo juntar essas duas tabelas e ver o nome do cliente, por exemplo, e o número da conta bancária dele. Nós vamos aprender a fazer esses joins. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo e receber notificações sempre que novos vídeos forem lançados. Você usa muito SQL no dia a dia? Comenta aqui embaixo se você usa ou não, quais comandos você geralmente usa e também o que você gostaria de saber a respeito de SQL Server e de base de dados como um todo. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.